Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós contemplamos o tema do testemunho. Esse tema é importante na vida cristã porque o termo testemunho é uma tradução de uma palavra grega que significa mártire. E ser mártire é justamente isso: entregar-se totalmente, dar a sua própria vida, testemunhar com a vida, com as atitudes, com todo o ser, aquele que é o sentido da nossa vida, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de hoje nós temos essa cena. Jesus, ele quer ir para um lugar afastado e ficar num escondimento. Veja que a vida cristã não é uma vida para ficar no foco dos olhares do mundo. Não, a nossa vida, a vida cristã, é como a alma do mundo. Nós estamos no mundo como que uma circunstância sutil, mas as nossas atitudes, a nossa forma de viver e conviver, o bem que nós fazemos, esse é o verdadeiro testemunho que manifesta a presença de Deus. Assim como o corpo, quando se move, é uma manifestação da alma, assim também o mundo, quando ele se ordena, quando ele verdadeiramente caminha para o bem, é uma manifestação daquilo que é o bem que Jesus Cristo nos ensinou, que é praticado através da nossa vida. Esse é o testemunho que nós precisamos verdadeiramente dar no mundo. O testemunho de fazer o bem, de viver nas virtudes, de fazer a caridade, de proclamar e anunciar a paz, de viver no amor com os irmãos, para que assim o nosso culto a Deus possa ser verdadeiro e possa ser um culto santo e agradável a Deus. Por isso que no Evangelho de hoje também nós vemos essa realidade. Uma mulher fenícia, pagã, vem ao encontro de Jesus Cristo. E ela vem porque a sua filha estava possuída por um demônio. Jesus, ele vai falar uma pequena parábola para essa mulher, porque essa mulher vem pedindo a Jesus Cristo, essa pagã vem pedindo a Jesus Cristo que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus, com essa pequena parábola, vai entrar em diálogo com essa mulher. Assim também, Jesus, ele entra em diálogo com cada um de nós, com o mundo, através de pequenas parábolas, de pequenas coisas que nós vamos fazendo, circunstâncias da nossa vida, e por viver bem essas circunstâncias, Jesus Cristo é proclamado através dessas pequenas circunstâncias, dessas pequenas atitudes, desses pequenos testemunhos. E Jesus vai falar: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." Aqui Jesus Cristo, ele não está depreciando essa mulher, mas aqui ele está usando duas imagens importantes. Os filhos
são aqueles que vêm do povo eleito, aqueles para qual Jesus veio primeiramente, para reunir esses filhos de Deus que andavam nas trevas. Mas também os cachorrinhos são como que imagens dos pagãos. E aqui nós vemos duas realidades importantes, porque Jesus entra em diálogo com essa mulher. E é claro que quando Jesus sempre entra em diálogo com alguém, ele está certo de que vai haver uma correspondência. E essa mulher vai responder uma palavra sábia. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Aqui nós temos essa parábola sobre o testemunho. Jesus veio para um povo, para reunir esse povo, porque foi o povo escolhido por Deus, não para ser o único povo que pudesse ser salvo, mas para que pudesse ser o depósito, os depositários da verdadeira fé, para anunciar ao mundo inteiro, para testemunhar ao mundo inteiro. Por isso que Jesus Cristo entra em diálogo com essa mulher, porque se a salvação também não fosse para ela, para a filha dela, Jesus Cristo já tinha cortado logo no início esse diálogo. Mas Jesus, ele quer dialogar. E quando essa mulher diz que os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair, aqui nós vemos essa grande palavra de sabedoria, porque essas migalhas que caem do pão, nós somos aqueles que nos alimentamos do pão da vida. E as migalhas que caem da nossa vida é o testemunho do próprio Cristo. Porque a Eucaristia, quanto mais nós nos alimentamos, Jesus Cristo, quanto mais nós nos alimentamos dele na palavra, quanto mais nós nos alimentamos dele através da igreja, do amor fraterno, da promoção da paz, mais a nossa vida se transforma nele mesmo. E na medida em que nossa vida vai se transformando nele mesmo, as migalhas do nosso testemunho vão caindo. E aqueles que estão ao nosso redor vão se alimentando com essas migalhas do nosso testemunho. E assim, os cachorrinhos vão se alimentando das migalhas que as crianças deixam cair da mesa. Assim deve ser a nossa vida. O nosso testemunho é esse testemunho de sermos capazes de lançar essas migalhas, porque a nossa vida é uma própria e uma verdadeira Eucaristia, um pão vivo que, transformado em Cristo, se torna esse pão consagrado, não como a Eucaristia na presença real de Jesus Cristo no sacramento, mas na participação dessa Eucaristia. Nossa vida, nosso testemunho, nosso exemplo se torna verdadeiramente alimento para todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que nós não precisamos ficar obrigando nada a ninguém. Nós precisamos unicamente viver a nossa fé, dar o nosso testemunho, porque vivendo a nossa fé, dando o nosso testemunho, as migalhas eucarísticas dessa presença de Cristo vão caindo e vão alimentando todos aqueles que estão à nossa volta, aqueles da nossa família, aqueles do nosso trabalho, do nosso convívio, da nossa igreja, aqueles que nós encontramos dia após dia no nosso caminhar no mundo, para que verdadeiramente possamos ser essas testemunhas de Jesus Cristo e possamos ser esse pão vivo, não que desceu do céu, mas que foi restaurado por esse que desceu do céu, e possamos participar da sua vida e desse mistério eucarístico, sendo também, através da nossa vida, alimento para outras almas, e possamos ser como essa alma no mundo. Não precisamos estar no foco, só precisamos viver a nossa fé, porque isso já é uma manifestação da vida de Deus em meio àqueles lugares que nós estamos. E assim a nossa vida realmente ela será sempre um grande exemplo de martírio, um grande exemplo de testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.